E se o maior obstáculo na sua vida não fosse o que você está vivendo, mas sim o que você está pensando? E se o estancamento que você sente não nascer das suas circunstâncias, mas da desordem mental que você carrega há anos? Existem pensamentos que parecem inofensivos, mas estão contaminando a sua paz, drenando a sua fé e distorcendo o que Deus diz sobre você. Pensamentos que se disfarçam de lógica, mas que na verdade são correntes. Hoje, o céu faz a você um convite claro, direto, urgente. Deixe que eu limpe a sua mente. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo que aparece na sua tela. É uma resposta. Uma resposta às orações que você fez entre lágrimas, às vezes em que você pediu clareza, às noites em que o silêncio gritava dentro de você. Não é por acaso que você está aqui. É Deus apontando para você o início de uma renovação total, não superficial. Porque Ele não quer apenas consolar você. Ele quer reprogramar desde a raiz tudo o que você pensa. Prepare-se para lembrar o que estava enterrado, para soltar o que atrapalha, para receber o que Ele realmente quer plantar em você. Este é o começo de uma limpeza divina que não apenas vai mudar sua forma de pensar, mas vai transformar a sua maneira de viver. E antes de continuar, declare com fé esta frase que pode marcar um novo começo na sua vida. Senhor, hoje entrego minha mente a Ti. Limpa os meus pensamentos e renova o meu interior com a Tua verdade. Essa é a sua chave. Esse é o seu primeiro passo. Fique até o final, porque o que Deus está prestes a limpar vai transformar todo o resto. Número 1. Deus te conhece e te chama hoje. E se eu te dissesse que antes de você dar o seu primeiro suspiro, já era profundamente conhecido? Antes que o seu nome fosse pronunciado por lábios humanos, Deus já o havia escrito com amor no céu. Jeremias 1:5 não é apenas um versículo, é um sussurro eterno que hoje alcança você e diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Você consegue imaginar isso? Antes que o mundo formasse uma opinião sobre você, antes que os seus erros tentassem definir quem você é, antes mesmo que sua mente fosse preenchida por dúvidas, Ele já havia pensado em você com intenção, com propósito, com amor inabalável. Você não é uma coincidência. Você não é o resultado de um acidente biológico nem a soma de decisões humanas. Você é um projeto celestial. Foi pensado nos mínimos detalhes, moldado com precisão e chamado com um propósito eterno. Deus não improvisa, Ele planeja. E o plano dele com você começou muito antes do que você consegue lembrar. Isso significa que a sua história não começa com os seus fracassos, nem com a sua dor, nem com a confusão que às vezes domina seus pensamentos. Sua história começa com o conhecimento íntimo que Deus tem de você, com a voz dele dizendo: Eu te escolhi. Agora escute com atenção. Deus não conhece apenas suas ações, Ele conhece sua mente. Ele sabe o que você diz a si mesmo quando ninguém está olhando. Conhece os pensamentos mais escondidos, as lutas silenciosas, os medos que você nunca confessou. Ele já ouviu cada frase dura que você repetiu para si mesmo, cada dúvida que tentou diminuir seu valor, cada mentira que você acreditou sobre si mesmo. E mesmo assim, Ele te chama. Te chama com ternura, com urgência, com poder. Porque para Deus, a limpeza começa no lugar mais escondido, sua mente. É aí que o inimigo tentou semear confusão. É aí que muitas vezes você sentiu que estava perdendo o controle. Mas hoje Deus te diz: deixa eu entrar, deixa eu limpar, deixa eu remover as manchas que o mundo deixou. Não apenas para que você pense diferente, mas para que se lembre de quem você realmente é. Porque a santificação não é apenas espiritual, também é mental. Ele não quer mudar apenas o que você faz, Ele quer curar a forma como você pensa. Este é um momento profético.
Você não está vendo esta mensagem por acaso. Não é aleatório que, justamente agora, no meio de tudo o que você está enfrentando, estas palavras cheguem ao seu coração. É Deus falando direto com você, dizendo: este é o dia, este é o momento em que começo a limpar sua mente, porque você acreditou por tempo demais em coisas que não são verdade. Carregou pensamentos que não vieram de mim. Mas hoje eu te lembro, você foi escolhido, foi separado, e sua mente fará parte desse chamado. O que você pensa sobre si mesmo não muda o que Deus pensa sobre você, porque sua identidade não está presa aos seus pensamentos, mas à verdade dele. Enquanto você duvida do seu valor, Deus te olha com certeza. Enquanto você lembra das suas quedas, Ele lembra do propósito dele. Enquanto você vê uma mente cansada, Ele vê um campo pronto para florescer. Porque cada área de confusão mental que você vive hoje tem um propósito redentor. Deus não desperdiça nada. Mesmo os seus pensamentos mais sombrios podem se tornar testemunho quando você permite que Ele os transforme. E quando Ele fizer isso, porque Ele vai fazer se você deixar, sua mente renovada será luz para outros. Você vai falar diferente, vai enxergar diferente, vai reagir diferente. Porque onde antes havia ansiedade, haverá paz. Onde havia dúvida, haverá fé. Onde havia pensamentos de fracasso, haverá visão de propósito. A limpeza da sua mente será a base do seu chamado. Porque Deus não apenas te conheceu, Ele também te preparou para ser influência, para refletir a glória dele a partir de dentro. E sabe de uma coisa? O tempo é agora, não ontem, não amanhã, agora. Deus não erra o momento. Você está exatamente onde precisa estar para que essa transformação aconteça. Não importa se você carrega essas lutas mentais há anos. Hoje é o dia que Ele marcou para começar a limpeza, porque Ele é um Deus de precisão, e o relógio dele nunca adianta nem atrasa. A palavra dele chega na hora certa. Então, olhe para si mesmo como Ele te vê, como uma tela divina. Sim, talvez haja manchas, rabiscos, palavras que não pertencem, mas debaixo de tudo isso, Deus já traçou uma obra-prima. E hoje Ele começa a revelar essa beleza. Uma mente sã, limpa, santa, cheia de verdade e direção. Uma mente que honra o Criador. Essa é a mente que Ele quer te dar. E se você deixar Ele entrar, Ele vai fazer. Porque quando Deus limpa a sua mente, tudo começa a mudar. Sua vida inteira se alinha. Sua visão se clareia. Seu coração se fortalece. E a sua história está apenas começando. Número 2. Sua mente é o templo que precisa ser limpo. Você já pensou alguma vez que sua mente é mais do que um espaço de pensamentos? Mais do que ideias soltas, lembranças ou planos? A Bíblia diz algo que deveria nos fazer tremer de reverência. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6:19. E se o seu corpo é o templo, então sua mente é o lugar mais íntimo. É ali que o Espírito Santo quer habitar, falar com você, consolar, corrigir. Mas para que isso aconteça, esse lugar precisa estar limpo, consagrado, preparado como um altar. Imagine por um momento o Templo de Jerusalém. Pense na santidade, nos cuidados, nos rituais de purificação que eram feitos todos os dias. Não entrava qualquer um, nem qualquer coisa era permitida ali. Havia um respeito profundo, porque naquele lugar se manifestava a glória de Deus. Agora traga essa imagem para dentro de você, porque é exatamente isso que o seu interior representa. Sua mente é um lugar sagrado, e Deus te diz hoje: deixa eu limpá-la, deixa eu remover o que não pertence, porque há pensamentos ocupando o espaço onde eu quero habitar. Cada pensamento impuro, cada julgamento contra si mesmo, cada mentira que você acreditou sobre o seu valor, cada pensamento de culpa ou ansiedade, cada lembrança que o inimigo usa para te acusar, tudo isso é como lixo dentro do templo. E você sabe que não deixaria lixo em um lugar santo. Mas muitas vezes, sem perceber, aprendemos a conviver com ele.
Nos acostumamos com o ruído, com o desordem mental, com pensamentos de derrota, comparação, inveja ou medo, como se fossem normais. Mas não são. Não para um templo de Deus. Deus quer estabelecer o trono dele na sua mente. Não apenas te visitar de vez em quando, não apenas te inspirar em momentos de adoração. Ele quer habitar ali, permanecer, reinar. Mas para isso, ele precisa que você permita que ele limpe, que renove. Porque uma mente limpa não é apenas uma mente tranquila, é um altar. É um lugar onde cada pensamento se transforma em incenso, onde sua forma de pensar vira oração contínua, adoração viva, uma fragrância que sobe diretamente à presença dele. Permitir que Deus limpe sua mente é um ato de adoração. É dizer, Senhor, entra. Este lugar é teu, remove tudo, mostra-me o que precisa sair, destroa os pensamentos que têm reinado dentro de mim e estabelece tua voz como a única autoridade. É parar de justificar pensamentos tóxicos e começar a filtrar tudo com a luz da palavra dele. Porque uma mente santificada não se alcança com força humana, mas com rendição total. Veja como funcionavam os templos antigos. Todos os dias se acendia o incenso, todos os dias se renovava o pão da proposição, todos os dias se limpava o altar. Não havia dias livres para a limpeza espiritual, assim também com você. Sua mente precisa desse cuidado constante, porque o inimigo não precisa de uma porta escancarada para entrar. Uma fresta basta. Um pensamento não vigiado pode contaminar todo o altar, se você não o levar cativo à obediência de Cristo. Deus não divide espaço com pensamentos mundanos. Ele não pode reinar em um lugar dividido. Por isso, se você quer experimentar a glória da presença dele na sua vida, comece entregando a ele sua mente. Você não pode ter uma mente cheia de ansiedade e esperar viver com paz sobrenatural. Não pode abrigar pensamentos de ódio e esperar amar como Cristo. O Espírito transforma a qualidade dos seus pensamentos. A presença dele eleva sua perspectiva, seu diálogo interior, sua maneira de enxergar a vida. E onde antes havia confusão, agora há discernimento. Onde havia ruído, há revelação. Quando você limpa sua mente e entrega esse espaço a Deus, algo poderoso acontece. Ele começa a falar com mais clareza. Você começa a entender coisas que antes não compreendia. A voz dele se torna mais nítida. Os planos dele mais evidentes. Um templo limpo atrai mais glória. Seu nível de comunhão com Deus não é determinado apenas por quanto você ora, mas por quanto espaço mental você entregou para que ele habite. E toda vez que você escolhe um pensamento santo em vez de um mundano, está acendendo incenso nesse templo interior. Toda vez que decide perdoar em vez de odiar, confiar em vez de temer, agradecer em vez de reclamar, está oferecendo uma fragrância que sobe direto ao céu. E Deus se alegra com isso, porque vê que seu templo está vivo, que seu altar continua aceso, que sua presença não é uma visita, mas um rei entronizado em sua mente. Hoje, Deus te diz, deixa eu limpar esse lugar, deixa eu renovar sua maneira de pensar. Porque quando sua mente se torna o meu templo, toda a sua vida muda. Tudo começa no invisível. E quando o invisível se alinha, o visível se transforma. Você está pronto para essa renovação? Então abra a porta, entregue sua mente e deixe que a glória dele habite no mais profundo de você. Número 3. O lixo mental que ele vê. Existem pensamentos que vivem na sua mente como se fossem inofensivos, mas que, aos olhos de Deus, são lixo acumulado que está roubando sua paz, sua visão e seu propósito. Você convive com eles, às vezes os normaliza, até os justifica, mas Deus os vê com total clareza, não porque quer te condenar, mas porque quer te limpar. Salmos 139, 23 diz: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa não é uma oração para quem finge que está tudo certo.
É um clamor corajoso de quem reconhece que precisa ser curado por dentro. Deus vê o que você ainda não identifica como tóxico. Ele conhece os pensamentos que fizeram ninho em você e que contaminam tudo o que você faz, sente e decide. Pensamentos como a reclamação constante, aquela voz que murmura o dia inteiro dentro de você, criticando o que você tem, o que não tem, o que te falta, o que perdeu. Essa atitude mental não apenas te enfraquece emocionalmente, também intoxica seu espírito. A queixa crônica é uma forma de rejeitar o maná diário que Deus te dá. Ele chama isso de lixo espiritual, porque bloqueia sua gratidão, sua fé e sua capacidade de enxergar a bondade dele no meio do processo. Depois, vêm as comparações que parecem inocentes, mas que desgastam sua identidade. Quando você se mede pelos outros, está dizendo a Deus: o que o Senhor me deu não é suficiente. E mesmo que não diga isso em voz alta, você pensa cada vez que inveja a vida de alguém, suas conquistas, sua aparência, seu sucesso. Deus não vê apenas a comparação. Ele vê como essa comparação se transforma em um veneno lento que te afasta da verdade sobre quem você é nele. Para ele, isso também é lixo que precisa ser removido. E o que dizer dos medos que você não confessa? Aqueles pensamentos do tipo: e se tudo der errado? E se acontecer de novo? E se eu nunca conseguir? Deus os identifica como resíduos de incredulidade. Porque o medo excessivo, muitas vezes, não é só um problema emocional, é sinal de que você não está confiando por completo. Deus não minimiza os seus medos, mas também não quer que eles se tornem parte permanente da sua mente. Porque você não nasceu para viver atormentado, e sim confiante. Toda vez que você deixa o medo ditar suas decisões, está permitindo que lixo mental ocupe o lugar que foi feito para a paz. Há também aqueles ressentimentos que você continua guardando. Às vezes, você acha que já superou porque não fala mais sobre o assunto, mas eles continuam ali, como toxinas mentais ativas. Cada vez que você lembra com raiva do que alguém te fez, cada vez que repete mentalmente aquela cena dolorosa, está alimentando um veneno que contamina todo o seu interior. Deus quer limpar isso. Não para que você ignore o que aconteceu, mas porque você não pode avançar enquanto estiver envenenado por aquilo que ainda não soltou. Existem pensamentos que até parecem lógicos, mas são mentirosos. Não sirvo para nada, sempre estrago tudo, ninguém vai me entender. Para que tentar se eu vou fracassar? Essas frases internas não vêm de Deus. São ecos do inimigo disfarçados de verdade, e ele as vê como intrusas, não são suas. Não fazem parte do seu projeto original. São lixo infiltrado que ele quer retirar, e não apenas retirar, substituir pela verdade dele. Há momentos em que seus pensamentos escapam para mundos irreais, fantasias que você usa para fugir da realidade, cenários onde você imagina outra vida, outra pessoa, outra história. Deus não te condena por sonhar, mas ele vê como muitas dessas fugas mentais te tornam menos presente, menos comprometido, menos disponível para o propósito que ele planejou para você. E por amor, ele te diz: volte, volte para o agora. Deixe que eu limpe essas distrações disfarçadas de imaginação. Até mesmo seus pensamentos sobre os outros revelam o que Deus quer transformar. Quantas vezes você já julgou alguém em silêncio? Quantas vezes acreditou que faria melhor do que os outros? Esses julgamentos não são apenas sinais de orgulho, são lixo escondido, porque muitas vezes o que você critica nos outros é o que você evita confrontar em si mesmo. E Deus, que vê tudo com amor, mas também com clareza, não quer que você continue alimentando essa contaminação mental. E por fim, estão aqueles pensamentos obsessivos sobre o passado. Esse ciclo interminável onde você se culpa pelo que fez, pelo que não fez, pelo que poderia ter mudado. Deus te diz: eu já perdoei. Por que você ainda vive aí?
Ruminando o passado é um dos lixos mais comuns e também um dos mais pesados. Mas Ele está pronto para varrer tudo isso, se você permitir. Deus não examina sua mente para te envergonhar. Ele examina como um médico que quer curar, não como um juiz que quer punir. O amor dele é tão profundo que não tolera ver você vivendo com pensamentos que te destroem. Hoje, Ele te diz: deixa eu limpar sua mente. Porque quando eu fizer isso, você vai ver como tudo muda na sua vida. Número 4. Sua promessa de renovação total. Deus não está interessado em fazer um pequeno ajuste na sua mente. Ele não quer remendar o velho, nem consertar o que está quebrado. Ele quer te dar algo completamente novo. Ezequiel 36:26 diz com uma firmeza impressionante: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Isso não soa como reparo, isso soa como substituição. E não é opcional, é promessa. Uma promessa direta do Criador, uma garantia de que, se você entregar sua mente do jeito que está, cheia de confusão, desgaste, ruído e dúvidas, Ele se encarregará de te dar uma nova. Uma mente que não é fruto do seu esforço, mas do poder dele. Deus te diz hoje: eu não quero restaurar o que já foi contaminado. Quero substituir por algo puro, algo fresco, algo nascido do meu espírito. E quando Ele renova sua mente, não é apenas uma melhora interna. É uma renovação total que impacta todas as áreas da sua vida, porque uma mente nova gera decisões novas. E suas decisões formam o seu futuro. Uma mente renovada transforma a maneira como você fala, ama, pensa, escolhe, reage e sonha. Nada permanece igual quando Deus te dá uma nova forma de pensar. O mais poderoso dessa promessa é que ela não depende de você. Não é uma recompensa por ter se comportado bem. Não é o resultado da sua disciplina mental. É uma decisão soberana de um Deus fiel que cumpre o que promete. Ele não diz: se você fizer tudo certo, eu vou te renovar. Ele diz: eu farei. E quando Ele diz que fará, você pode confiar que já começou a fazer. Às vezes, você vai sentir isso de uma vez, como uma onda de clareza. Outras vezes, será progressivo, como uma luz que vai se acendendo aos poucos. Mas a promessa dele não falha. A obra dele é segura. E Ele não te dá apenas uma mente nova. Ele te dá novos padrões de pensamento, ou seja, sua forma habitual de raciocinar é transformada. Aquilo que antes te levava automaticamente ao medo, ao rancor, ao julgamento ou ao pessimismo, já não terá o mesmo poder. Deus instala novos hábitos mentais, como uma reprogramação divina. De repente, você começa a reagir com fé, onde antes respondia com ansiedade. Começa a pensar em soluções, onde antes só via problemas. Seus pensamentos já não são escravos da sua história, agora são guiados pelo Espírito dele. Com essa mente nova, também vem um discernimento sobrenatural. Você começa a ouvir a voz dele de forma mais clara, não com os ouvidos, mas com o Espírito. Aprende a discernir entre o que vem de Deus e o que vem da carne, entre a mentira sutil do inimigo e a verdade absoluta da palavra. Não porque você ficou mais inteligente, mas porque agora sua mente está sintonizada com o céu. E quando isso acontece, cada pensamento pode se tornar uma instrução divina. O processo é progressivo, sim, mas isso não significa que seja incerto. Pelo contrário, a cada dia você verá pequenas evidências de que algo está mudando em você. Sua reação à crítica será diferente. Seu diálogo interno será mais gentil. Suas prioridades mentais vão se reorganizar. E o que antes você tolerava como normal, agora vai te incomodar. É como se sua nova mente desenvolvesse alergia a pensamentos tóxicos. Você não conseguirá mais viver do mesmo jeito, porque o velho simplesmente não se encaixa no novo que ele está formando em você. A renovação também desperta algo lindo: criatividade, perspectiva.
Onde antes só havia limites, agora você verá possibilidades, ideias frescas, inspiração que vem do céu. Porque uma mente renovada não apenas evita o mal, ela também cria o bem. Pense na águia que troca suas penas para voar mais alto. Ela não faz isso porque está morrendo, mas porque está pronta para uma nova estação. Assim também você. Deus está renovando sua mente, não para te punir, mas para te impulsionar, para que você voe mais alto, para que pense como Ele e viva a partir do alto. E quando isso acontecer, porque vai acontecer se você permitir, sua vida será um testemunho vivo. Outros verão a mudança, não apenas no seu comportamento, mas na sua clareza, na sua paz, na sua sabedoria. E vão perguntar o que você fez. E você poderá dizer com segurança: não fui eu, foi Ele. Ele me deu uma mente nova, e isso impactará mais do que 1000 sermões, porque nada prega com mais poder do que uma mente renovada por Deus. Então hoje, se você está cansado de pensar sempre da mesma forma, se está preso em pensamentos que já não te representam, se anseia por uma transformação real, não tente se mudar sozinho. Renda-se, entregue sua mente, porque Deus não te promete uma versão melhorada de você mesmo. Ele te promete algo completamente novo. E quando Ele cumpre essa promessa, tudo muda, tudo se alinha, tudo floresce, porque com uma mente nova vem uma vida nova. Número 5. Entregue o controle dos seus pensamentos. Existem batalhas na sua mente que você não vence com mais pensamentos, mas com rendição. Acreditamos que, se pensarmos mais, resolveremos mais. Que se analisarmos tudo nos mínimos detalhes, evitaremos a dor, o erro, o fracasso. Mas Deus te diz hoje: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não porque o seu entendimento não tenha valor, mas porque ele tem um limite. E eu não. Você não pode controlar o que não compreende, mas pode confiar naquele que compreende tudo. Confiar no seu próprio entendimento é como viver em uma casa sem janelas, limitada, fechada, escura. Você só enxerga o que a sua experiência permite ver. Mas quando você decide soltar o controle da sua mente, quando renuncia à necessidade de entender tudo antes de avançar, você abre uma porta. E do outro lado está a direção de Deus. Uma direção que não vem da lógica humana, mas de uma sabedoria celestial que ultrapassa toda a análise. Soltar o controle mental não é resignação, é fé ativa. É dizer a Deus: eu não entendo tudo, mas confio em Ti. É uma decisão diária, muitas vezes desconfortável, porque fomos treinados para depender da nossa razão. Mas o reino de Deus não se edifica sobre análise, e sim sobre obediência. E quando você decide deixar que Ele conduza seus pensamentos, quando solta a necessidade de estar sempre certo, é aí que sua mente começa a ser verdadeiramente livre. Porque a verdade é esta: tentar controlar tudo com a mente é uma ilusão, e uma das mais cansativas. Você vive exausto não pelo que faz, mas pelo que pensa sem descanso. Sua mente se torna um campo de batalha constante, onde cada problema é um alarme, cada dúvida uma ameaça e cada decisão um peso. Mas quando você decide entregar o controle mental a Deus, quando realmente solta, algo poderoso acontece. Você deixa de ser seu próprio juiz, deixa de ser seu próprio guia, deixa de ser seu próprio Deus, e então Ele assume o lugar que sempre foi dele. Ele começa a dirigir não só seus passos, mas seus pensamentos, e faz isso com amor, com precisão, com uma sabedoria que você jamais poderia gerar por si mesmo. Ele alinha sua mente à verdade dele. Você começa a pensar no eterno e não apenas no urgente. Começa a reagir com fé e não com pânico. Seus pensamentos deixam de ser só seus, tornam-se instrumentos do Espírito. Agora, entregar o controle não significa parar de pensar.
significa submeter até os seus melhores raciocínios. Às vezes, o mais difícil não é entregar os pensamentos negativos, mas sim aqueles que parecem bons, mas não nasceram de Deus. Seus planos, suas estratégias, suas ideias brilhantes, se não estão alinhadas com o propósito dele, também podem te afastar do caminho. Por isso, até mesmo o que parece sábio precisa ser colocado aos pés dele. E nos momentos em que tudo está confuso, em que você não sabe nem o que pensar, é justamente aí que mais precisa se render, porque a confusão não é sinal de fracasso, é um convite à dependência. Deus usa esses momentos para te lembrar que você não foi chamado para carregar todo o peso sozinho. Você foi chamado para confiar. E quando você faz isso, algo belo acontece. Você se liberta. Sim, porque quando você não está mais obcecado por controlar cada detalhe, recupera a energia. Sua mente se alivia, sua alma respira, seu coração se torna mais leve e então há espaço para receber. Porque o que Deus quer te entregar não cabe em uma mente saturada, mas em uma mente rendida. Ele deposita sabedoria que o mundo não é capaz de compreender, e isso traz paz. Não uma paz baseada em resultados, mas uma paz que brota da certeza de que você não está sozinho. Da convicção de que, mesmo sem ver o mapa completo, você está nas mãos daquele que conhece o caminho. Como um piloto que, em meio à tempestade, entrega os controles a quem já navegou por aquelas nuvens 1000 vezes. Você entrega, ele guia, você descansa, ele te conduz. Então, hoje Deus te diz: entrega os teus pensamentos, não apenas os que te atormentam, mas também os que te enchem de orgulho. Não apenas as dúvidas, mas também as conclusões. Não só os medos, mas também as ideias que te fazem sentir seguro. Entrega tudo, porque quando você fizer isso, vai sentir a diferença. Sua mente deixará de ser um campo de guerra e se tornará um canal de revelação, de paz, de direção. Deixe ele assumir o controle e você verá como tudo começa a mudar na sua vida. Porque quando sua mente deixa de girar ao redor de você e passa a girar ao redor dele, todo o seu mundo começa a se alinhar com o céu. Número 6. Ele vai lavar o que está contaminado. Existem momentos em que você percebe que algo dentro de você não está bem. Não porque alguém te disse, mas porque você mesmo sente. Sua mente está sobrecarregada, contaminada com pensamentos que não te deixam em paz. Ideias que se repetem como um eco sujo. Feridas que, embora pareçam fechadas por fora, ainda supuram por dentro. E nesse estado, talvez com a voz embargada e a alma cansada, você eleva uma oração que não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 50:10. Porque você sabe que o que precisa não é apenas alívio, é limpeza. Limpeza profunda. Limpeza daquilo que ninguém vê, mas que você carrega por dentro. Deus é especialista nisso. Ele não se assusta com a sua sujeira mental. Ele não se afasta quando encontra pensamentos escuros, memórias quebradas, intenções erradas ou imagens que ainda habitam o mais profundo da sua mente. Ele não aponta com julgamento, aponta com intenção. E quando ele decide lavar sua mente, faz isso como quem lava uma peça delicada, mas manchada. Com firmeza onde é necessário, com ternura onde é preciso. Sua limpeza não é superficial, é transformadora. Porque ele não quer apenas remover a mancha, ele quer devolver a pureza com a qual te desenhou. Assim como se lava uma roupa suja com água, sabão e tempo, Deus lava seus pensamentos com sua palavra, seu espírito e sua presença. Ele não usa detergentes humanos, mas um detergente divino, sua verdade. E essa verdade entra até o ponto mais profundo, aquele lugar onde até você já perdeu a esperança de mudar, aquele canto onde você disse, isso vai ficar aqui para sempre. Não. Quando ele lava de verdade.
lava até aquilo que você achava que era permanente. Não importa há quanto tempo a mancha está lá. Ele a conhece e ele pode removê-la. O mais maravilhoso é que sua limpeza não deixa buracos. Ele não apenas remove o que está sujo, ele substitui por algo novo. Cada pensamento tóxico que ele tira, ele preenche com um pensamento saudável, limpo, alinhado à sua vontade. Não se trata de esvaziar por esvaziar, mas de encher com o que é certo. Porque uma mente limpa não é apenas uma mente sem sujeira, é uma mente que começa a pensar como Cristo, que enxerga com os olhos do céu, que filtra a realidade pelas lentes da fé. Agora, esse processo nem sempre é confortável. Às vezes, a limpeza arde, como quando você lava uma ferida e ela queima. Mas você sabe que queima porque está cicatrizando. Assim é a limpeza divina. Às vezes, você chora. Às vezes, relembra coisas que estavam enterradas. Às vezes, encara pensamentos que te feriram, te marcaram ou te moldaram por anos. Mas Deus não expõe para te envergonhar. Ele expõe para te curar. Porque o que Ele limpa, Ele restaura. E o que Ele restaura, Ele usa para algo maior. E nesse processo, sua palavra é a água viva que penetra cada canto da sua mente. Cada versículo que você medita não apenas informa, transforma. A palavra de Deus não é apenas para ser aprendida, é para te lavar. Não é um dado, é um banho espiritual. Quando você a deixa entrar, ela começa a arrancar pensamentos falsos, crenças limitantes, memórias contaminadas. E ela não faz isso de forma brusca, faz com intimidade, em segredo, só você e Deus. Porque ninguém mais conhece a profundidade do que se passa na sua mente. Só Ele, e só Ele pode tratar com tanta precisão. E à medida que essa limpeza avança, sua mente muda de ambiente. Onde antes havia ruído, há silêncio reverente. Onde havia caos, há ordem. Onde havia culpa, há perdão. E o mais bonito, você começa a perceber Deus de um jeito novo. Sua sensibilidade espiritual aumenta. Você o sente em lugares onde antes não percebia. Você o escuta no meio do dia. Você o reconhece até no pensamento mais simples. Porque uma mente lavada é como um espelho limpo, e esse espelho, agora sem manchas, reflete melhor a santidade dele. Deus te limpa como um artista que prepara sua tela. Não porque a tela não tenha valor, mas porque Ele quer criar algo digno da sua glória. Cada pensamento que Ele remove não é perda, é espaço ganho para sua arte divina. Ele não está te esvaziando, está te preparando. Porque depois de lavar, Ele pinta. Depois de curar, Ele envia. E depois de limpar, tudo na sua vida começa a mudar. Então hoje, se você sente que sua mente está pesada, suja, carregada, não fuja. Fique em silêncio e diga ao Pai, me limpa. Porque quando Ele começa essa obra, sua forma de pensar, sentir, decidir e viver, nunca mais será a mesma. Deixe que Ele lave o que está contaminado e você verá, com os próprios olhos, como tudo muda na sua vida. Número 7. Nova maneira de pensar, nova vida. Quando Deus transforma a sua mente, Ele não muda apenas o modo como você pensa. Ele muda tudo. Romanos 12:2 nos diz com clareza: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aí que tudo começa. Não é o ambiente que determina a sua vida, é a sua forma de pensar. E quando você entrega sua mente a Deus, quando permite que Ele substitua pensamentos antigos por novos, quando renuncia a padrões herdados para abraçar verdades celestiais, sua história inteira começa a ser reescrita de dentro para fora. Uma mente renovada não é um luxo espiritual, é a base de uma vida transformada. Porque pensamentos novos produzem comportamentos novos. O que antes era reação impulsiva, agora se torna resposta guiada pelo Espírito. O que antes era raiva automática, agora se transforma em domínio próprio.
Muda sua maneira de falar, de agir, de decidir. O que era caos mental se torna direção clara. Porque quando Deus renova seu entendimento, seus hábitos também mudam. E essa mudança não é um esforço, é consequência. Você não está forçando nada, está caminhando com uma nova raiz. E algo poderoso acontece. Com essa nova mentalidade, você começa a enxergar portas que antes nem percebia. Oportunidades que sempre estiveram ali, mas que sua mente velha não sabia identificar. Porque uma mente contaminada filtra tudo com medo, insegurança ou incredulidade. Mas uma mente renovada por Deus vê o invisível, discerne o eterno e avança com fé. Onde antes havia limites, agora há possibilidades. Não é que o mundo mudou, é que você já não enxerga com os mesmos olhos. E quando sua mente se renova, o mundo já não tem poder de te moldar. Você já não reage como todos. Já não precisa de aprovação social. Já não busca validação humana. Sua identidade se ancora no que Deus diz, não no que o mundo espera. Desenvolve-se uma espécie de imunidade espiritual. As pressões externas já não definem o seu valor. As modas não determinam o seu propósito. Aquilo que antes te controlava já não tem mais autoridade, porque sua mente foi transformada em um santuário da verdade. E nesse espaço, o mundo não entra. O mais impactante é que sua mudança mental não para em você. Ela começa a alcançar os outros. Como sal que dá sabor, como luz que dissipa as trevas, sua nova forma de pensar se torna influência. Você não precisa dizer muito. As pessoas percebem. Notam como você reage diferente, como fala com esperança, como decide com sabedoria. E se perguntam o que aconteceu. E você pode dizer com convicção, foi Deus. Ele mudou minha maneira de pensar. E com isso, mudou minha vida. É aí que sua transformação vira testemunho. Porque o que Deus fez em você se torna uma evidência viva do poder dele. Você não precisa pregar de um púlpito. Sua mente transformada já é uma mensagem. Cada decisão que você toma, cada atitude diferente, cada passo de fé que antes você não ousava dar, se torna uma carta aberta que outros podem ler. E isso impacta mais do que 1000 palavras. O mais lindo é que até os problemas antigos começam a ser resolvidos com essa nova mente. Aquilo que antes te esmagava, agora você entende por outra perspectiva. Não é que o problema desapareceu, é que agora você o enfrenta em outro nível, com a mente de Cristo. E isso muda tudo. Seu vocabulário interno também muda. Palavras como não consigo, é impossível, sempre é assim comigo, desaparecem. E no lugar delas surgem expressões como tudo posso naquele que me fortalece, meu Deus suprirá, a graça dele me basta. E isso se nota, porque a linguagem da sua mente é a linguagem da sua vida. Os relacionamentos também são curados quando sua mente muda. Você já não vê as pessoas a partir da ferida, mas a partir da graça. Já não reage por causa dos seus traumas, mas a partir da sua cura. Começa a amar sem medo, a perdoar sem condições, a servir sem interesse, porque sua mente já não está contaminada pelo passado, e sim mergulhada na compaixão de Deus. E isso, inevitavelmente, transforma tudo ao seu redor. E então, algo mais se alinha, o seu propósito. Aquilo que antes era confuso se torna claro, porque quando sua mente se alinha com a mente de Deus, seu destino também se esclarece. Ele te mostra por que você está aqui. As peças começam a se encaixar, e o que antes parecia um quebra-cabeça sem sentido, agora vira um design perfeito. Você é como a lagarta que virou borboleta. Aquilo que antes te prendia ao chão, agora te dá asas. Antes você pensava como escravo, agora pensa como filho. Antes via limites, agora vê céus abertos. Porque quando Deus renova seu entendimento, Ele não te dá apenas novos pensamentos, Ele te dá uma nova vida. E sim, tudo começa aqui, na sua mente.
Deixe ele entrar, deixe ele limpar, deixe ele transformar, e você verá como tudo, absolutamente tudo, muda na sua vida. Número 8. Pensamentos divinos substituem os seus. Existe uma razão pela qual os seus pensamentos não são suficientes. Por mais que você tente entender, controlar, antecipar ou resolver com sua lógica, sempre haverá algo que escapa do seu alcance. Isaías 55:8 diz com total clareza: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que você vê como limite, ele vê como começo. O que você considera fracasso, ele chama de formação. Os pensamentos dele estão em outra altura, outra dimensão, e hoje ele te diz: deixa que os meus pensamentos substituam os teus, e você verá como tudo muda. Quando Deus começa a substituir seus pensamentos humanos pelos dele, você não apenas pensa diferente, você enxerga diferente. É como subir uma montanha. De baixo, você só vê os obstáculos, as curvas, os muros. Mas ao subir, tudo se esclarece. Você enxerga o caminho inteiro. Compreende por que certas coisas aconteceram. Toma decisões não pela pressão, mas pela visão. Assim funcionam os pensamentos divinos. Eles ampliam sua perspectiva, abrem sua mente para realidades que seu entendimento humano jamais alcançaria sozinho. E o extraordinário é que cada pensamento de Deus carrega dentro de si uma solução. Você pode olhar para a sua vida e enxergar um beco sem saída. Mas Deus vê de cima e enxerga rotas que você nunca imaginou. Você vê portas fechadas, ele vê janelas que estão prestes a se abrir. Onde você vê ruínas, ele vê projetos. Onde você vê silêncio, ele já ouve o eco de uma nova promessa. Porque a maneira de pensar dele não apenas transcende o natural, ela cria possibilidades onde antes não havia nenhuma. O mais impactante é como ele pensa sobre você. Porque você se enxerga pelos seus erros, fracassos e inseguranças, mas Deus te vê a partir do seu design eterno. Onde você vê fraqueza, ele vê uma força ainda em construção. Onde você vê uma história quebrada, ele vê uma plataforma para a glória futura. Enquanto você conta quantas vezes caiu, ele já conta quantas vezes vai te levantar. E o pensamento dele sobre você não muda com o seu desempenho. Ele permanece constante, perfeito, cheio de esperança. Aceitar os pensamentos de Deus é como ter acesso a uma biblioteca celestial. É sabedoria eterna traduzida para o seu momento presente. Não são apenas frases bonitas, são princípios que reprogramam sua mente, reorganizam sua visão interior, limpam os arquivos corrompidos que a vida, o pecado ou a cultura inseriram em você. Ele te oferece uma nova frequência mental. Uma frequência onde o eterno invade o terreno e transforma o limitado em sobrenatural. E no meio do caos, essa nova frequência traz paz. Porque enquanto o mundo vê tempestade, Deus vê propósito. Enquanto você só vê desordem, ele já conhece o final. A maneira como ele pensa sobre o tempo é diferente. Ele não está preso ao agora. Ele já viu o seu futuro. Ele já atravessou o seu vale. Ele já escreveu o capítulo que você ainda está sofrendo. E isso muda tudo, porque o pensamento dele sobre o que você está vivendo não é ansiedade, é direção. Quando você adota os pensamentos dele, sua mente deixa de ser campo de batalha e se torna campo de revelação. Você para de ouvir o ruído da autocrítica e começa a escutar a voz do amor que te afirma. Porque sim, os pensamentos dele também restauram sua autoestima. Deus não pensa de você como você pensa de si mesmo. Ele não usa etiquetas humanas. Ele não te define pelas suas feridas. Ele te define pelo propósito eterno.
E quando isso entra na sua mente, tudo muda, e é exatamente aí que ocorre a verdadeira transformação. Quando você decide mudar de estação mental, como um rádio que deixa de sintonizar o barulho do mundo e começa a captar as transmissões do céu. Deus está sempre falando, sempre pensando em você, mas você precisa ajustar a frequência. Parar de escutar apenas seus pensamentos humanos, cheios de dúvida, medo e cansaço, e começar a receber os pensamentos dele, cheios de propósito, verdade, amor e direção. Hoje, Deus te diz: meus pensamentos são mais altos, mas eu quero que eles também sejam os seus, não para que você entenda tudo, mas para que você viva a partir do eterno, para que veja com olhos de fé, pense com uma mente renovada, viva com direção celestial. Entregue-me a sua forma de pensar e deixe que eu a substitua pela minha, porque quando os meus pensamentos habitarem a sua mente, tudo, absolutamente tudo, começará a mudar na sua vida. Número 10. Fortaleza mental na sua palavra. Deus nunca te desenhou para viver com uma mente fraca, frágil ou escrava do medo. Em 2 Timóteo 1,7 é revelada uma verdade poderosa. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Essa é a sua identidade espiritual. Essa é a sua genética divina. Quando você aceita o que Deus já colocou dentro de você, descobre uma fortaleza mental que não vem de si mesmo, mas do Espírito dele operando nas profundezas da sua mente. Você não tem uma mente qualquer. Você tem uma mente equipada com poder sobrenatural. Não porque nunca falha, mas porque aquele que habita em você te deu domínio sobre os seus pensamentos. Você não precisa aceitar tudo o que entra na sua cabeça. Você pode discernir, pode filtrar, pode redirecionar. O domínio próprio não é um desejo inatingível, é um presente que já foi depositado em você. Só precisa ser ativado, exercitado, usado como ferramenta para controlar o que você permite que habite dentro de si. E um dos maiores inimigos que atacam a sua mente é o medo. Mas aqui está a chave: o amor perfeito de Deus, que vive em você, expulsa todo pensamento baseado no medo. Quando você sabe que é amado incondicionalmente, não precisa mais pensar a partir da ansiedade, da insegurança ou da rejeição. Toda vez que um pensamento de medo tentar dominar você, lembre-se: esse pensamento não tem raiz no amor de Deus, e o que não nasce do amor dele não tem direito de permanecer. Deus também te deu autoridade para rejeitar as mentiras do inimigo. Ele não apenas te salvou, ele te capacitou. Você pode dizer não a todo pensamento que não vem do céu. Pode resistir aos sussurros que dizem que você não vale nada, que não consegue, que não serve. Porque você tem o poder de discernir. A palavra de Deus é sua espada, e sua mente é o campo de batalha onde essa espada se levanta. Quando você medita na palavra, quando a torna parte do seu pensamento diário, está treinando suas fibras mentais como um atleta que fortalece cada músculo com disciplina. Cada vez que você enfrenta um desafio e escolhe responder com fé, está construindo força mental. Você não é fraco por lutar, você é forte por persistir. Cada prova superada está te tornando mais resistente. O que antes te derrubava, agora te molda. O que antes te paralisava, agora te treina. E a cada passo, sua mente se torna mais firme, mais clara, mais focada. Não importa se você vem de uma história familiar marcada por medo, ansiedade ou instabilidade emocional. O poder de Deus em você é maior do que qualquer herança genética ou trauma do passado. Você não está limitado pelo que viveu. Você está impulsionado pelo que Deus colocou dentro de você. E esse poder é real, está vivo. É ativado quando você decide não viver mais como vítima, mas como filho, como filha que sabe quem é e a quem pertence. O domínio próprio também te dá a capacidade de escolher onde focar sua mente. Você decide o que alimenta, pode direcionar sua atenção como um maestro conduzindo uma orquestra.
silenciando o que não edifica e amplificando o que fortalece. Você pode declarar: não me concentro no que me enfraquece, me concentro no que me fortalece. Essa é uma mentalidade de guerreiro, de alguém que não vive na reação, mas na convicção. E quando sua mente se fortalece na palavra, ela se torna uma arma poderosa no mundo espiritual. Você já não vive na defensiva. Agora você avança, porque seus pensamentos estão alinhados com o céu, e isso derrota qualquer estratégia do inimigo. Você não está apenas pensando diferente, está vencendo de dentro para fora. É como um atleta que um dia descobre músculos que nem sabia que tinha. Assim é você também. Quando começa a exercitar sua mente com a verdade de Deus, começa a descobrir fortalezas mentais que sempre estiveram aí, só estavam adormecidas. Deus não apenas limpa sua mente, Ele a fortalece. Ele não apenas te consola, Ele te treina. Ele não apenas fala contigo, Ele te equipa. Hoje, Deus te lembra: você não recebeu espírito de covardia. Você tem poder, você tem amor, você tem domínio próprio. Não viva mais como se fosse fraco, porque quando você permite que a palavra dele seja seu alimento, sua mente se transforma em uma fortaleza invencível. E quando essa mente renovada assume o controle, tudo muda, porque não se trata de pensar bonito, trata-se de pensar com autoridade, com foco, com a força que só vem do céu. Essa é a mente que Ele te deu. Use-a, fortaleça-a e verá como tudo na sua vida começa a se alinhar com o propósito dele. Número 11. Capturando pensamentos para Cristo. Nem todo pensamento que chega à sua mente tem o direito de permanecer. E isso, por mais duro que pareça, é uma verdade libertadora. Porque muitas vezes acreditamos que não podemos controlar o que pensamos, que estamos à mercê da corrente mental que nos atravessa todos os dias. Mas Deus te diz hoje, com autoridade e amor, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Isso significa que você tem o poder de capturar, filtrar e submeter cada pensamento aos pés de Jesus. Você não é uma vítima da sua mente. Você é um guardião. Cada pensamento tem uma origem, um propósito, uma direção. Alguns vêm do seu passado, outros do seu ambiente, outros do inimigo. Mas há um ponto crucial. Todos podem ser interceptados. Antes que um pensamento forme uma crença, antes que essa crença molde uma emoção e essa emoção determine uma ação, você pode interceptá-lo. Como um sentinela numa torre de vigilância, você pode deter aquilo que não edifica, o que não vem de Deus, o que não reflete Cristo. E como se faz isso? Tornando Cristo o seu filtro mental. Tornando natural a pergunta: o que Jesus pensaria sobre isso? Não como um ritual forçado, mas como uma forma de honrar aquele que já vive em você. Ele não quer apenas limpar seus pensamentos, ele quer governá-los. E não a partir da imposição, mas do amor, da verdade, da liberdade que nasce da obediência sincera. Porque quando você submete sua mente a Cristo, você não perde liberdade, você a recupera. Há pensamentos que se levantam como rebeldes dentro de você. Ideias que parecem pequenas, mas estão armadas com mentiras, com medo, com confusão. Esses pensamentos não podem andar soltos. Você não pode permitir que esses inimigos internos passeiem livremente pela sua mente como se fossem hóspedes bem-vindos. Não. A Escritura diz que devem ser levados cativos, devem se render, devem ser colocados sob autoridade, porque você já não pensa como alguém sem dono. Você pensa como alguém que foi redimido, selado e guiado por Cristo. E quando você faz isso, quando toma cada pensamento e o passa pelo filtro do reino, está adorando. Isso mesmo. Porque a obediência mental é uma forma prática de adoração diária. Nem sempre você precisa de uma canção para adorar. Às vezes, você adora quando escolhe não pensar no que destrói, quando decide meditar no que edifica. Toda vez que diz a um pensamento, você não passa, se não se parecer com Jesus, você está levantando um altar na sua mente. E o resultado dessa prática é poderoso. Você começa a desenvolver discernimento.
sua mente se torna espiritualmente afinada. Você já não se confunde com facilidade. Aprende a identificar quais pensamentos vêm de Deus, quais vêm de você mesmo e quais são sementes do inimigo. Não porque você seja perfeito, mas porque sua mente foi treinada, como um músculo que se fortaleceu com o uso constante. Esse processo exige vigilância. Não basta fazer uma vez. Como um guarda que não dorme, você precisa estar atento, porque o inimigo não entra gritando, ele entra sussurrando, com pensamentos que parecem inofensivos, mas que, se não forem detectados, roubam sua paz, desviam seu propósito e contaminam sua alma. Mas quando você captura esses pensamentos, quando os confronta com a verdade, quando os submete a Cristo, algo muda. Aquilo que era tóxico se torna útil. O que era destrutivo se transforma em testemunho. Porque sob o senhorio de Jesus, até o negativo pode ser redimido. Com o tempo, esse processo se torna automático. Sua mente se torna uma muralha firme. Você já não reage do mesmo jeito, já não fala da mesma forma, porque suas palavras refletem o que você pensa. E se seus pensamentos estão submetidos a Cristo, sua boca também estará. Os outros percebem, dizem: "O que mudou em você?" E a resposta é simples: agora é Cristo quem guia os meus pensamentos. Pense nisso. Como um pastor guia suas ovelhas por caminhos seguros, assim também Cristo quer guiar cada pensamento que passa pela sua mente. Não com ditadura que oprime, mas com um pastoreio amoroso que protege, corrige e conduz à vida abundante. O senhorio dele sobre sua mente não é um peso, é uma cobertura, é o melhor lugar onde seus pensamentos podem habitar. Então hoje, decida levar cada pensamento cativo. Não o deixe solto, não o ignore. Não o abrace sem filtro, submeta-o. Pergunte se ele reflete a Cristo e, se não refletir, entregue. Porque quando cada canto da sua mente é governado por Jesus, você não apenas pensa melhor, você vive melhor. E quando ele limpa, dirige e reina no seu pensamento, tudo na sua vida começa a mudar. Número 12. Sabedoria divina em vez de confusão. Há momentos em que a mente parece um labirinto. Você pensa uma coisa, depois outra, e acaba mais confuso do que quando começou. Toma decisões impulsivas, outras vezes não decide nada. Seu coração se agita porque você não sabe qual caminho seguir. E é justamente aí, no meio dessa nuvem densa de confusão, que Deus faz um convite claro, direto e cheio de esperança. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Tiago 1,5. Ele não espera que você saiba tudo, ele só espera que você peça, porque quando você pede, ele responde, não com gotas, mas com abundância. Deus não dá sabedoria em conta-gotas, como se precisasse racionar. Ele não mede sua provisão. Quando você decide buscar o conselho dele, ele não te repreende, não te julga, não te joga os erros do passado na cara. Ele simplesmente te entrega o que você precisa, clareza. Porque a sabedoria de Deus não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os humildes. E toda vez que você se vê confuso, essa confusão não é sinal de fracasso, é um sinal de que chegou a hora de pedir. É um convite para buscar direção, não nos seus pensamentos, mas nos dele. Quando você ora com fé, quando pede sabedoria com o coração aberto, algo começa a mudar na sua mente. É como se a neblina começasse a se dissipar lentamente. Talvez você não receba toda a resposta de uma vez, mas começa a enxergar o primeiro passo, a primeira porta, o primeiro sim ou não. Porque a clareza divina nem sempre chega como um raio. Muitas vezes chega como o amanhecer, gradualmente, mas com certeza. Quanto mais você permanece em oração, quanto mais alinha seu coração com a vontade dele, mais clareza você recebe. E essa clareza não é apenas teoria espiritual, é prática. Porque a sabedoria de Deus funciona como um GPS celestial. Não te diz apenas o que fazer, também te alerta sobre o que evitar. Te mostra decisões que podem parecer lógicas,
mas que, da perspectiva eterna, são destrutivas. Te aponta relações que precisam ser curadas ou deixadas. Te revela oportunidades que não são armadilhas disfarçadas e, às vezes, até te dá uma resposta diferente da que você esperava, mas exatamente a que você precisava. O mais maravilhoso é que, muitas vezes, essa sabedoria vem como uma ideia repentina. Um pensamento que você nunca havia considerado, uma solução que parecia impossível. Não foi você que inventou. Foi Deus que plantou na sua mente como uma semente do céu. Uma palavra que você ouviu, um versículo que você meditou, um momento de silêncio e, de repente, você entende. Não por lógica humana, mas por revelação divina. Porque é assim que a sabedoria que vem do alto opera. E ela não te ajuda apenas. Quando você aprende a caminhar com uma mente guiada por Deus, você se torna uma fonte para os outros. Sua clareza abençoa, suas decisões inspiram, seu discernimento orienta. Deus começa a usar o seu processo como resposta para aqueles que ainda estão perdidos no labirinto. Porque uma mente alinhada com o céu não apenas caminha com firmeza, ela ilumina o caminho ao redor. A sabedoria de Deus não te mostra apenas o que fazer. Ela também revela o tempo certo, porque às vezes fazer a coisa certa no momento errado também pode ferir. Por isso, a sabedoria divina inclui ritmo, ordem e o tempo perfeito. Deus não vê apenas a foto, Ele vê o filme inteiro. Ele conhece o impacto de cada passo. Por isso, quando Ele fala, é com precisão. Quando Ele guia, é com intenção. E tudo começa com um ato tão simples, mas tão poderoso: pedir sabedoria. Não com o orgulho de quem quer controlar, mas com a humildade de quem reconhece que não sabe. E quando você reconhece sua necessidade, acessa uma biblioteca celestial, uma fonte infinita de conhecimento eterno, como se cada livro que você abrisse na mente de Deus trouxesse a solução perfeita para a sua situação. E está ali, disponível. Você só precisa pedir acesso e se abrir para escutar. Deus não se impressiona com o quanto você sabe. Ele se aproxima quando você reconhece o que não sabe, porque é ali, na sua vulnerabilidade, na sua busca sincera, que Ele derrama sua sabedoria. E quando isso acontece, sua mente para de girar em círculos e começa a avançar com propósito. Onde antes havia confusão, agora há direção. Onde havia ansiedade, agora há paz. Onde você não sabia por onde começar, agora sabe exatamente o que fazer. Hoje, Deus te diz: se você precisa de clareza, peça. Se não sabe que decisão tomar, peça. Se está cansado de pensar 1000 coisas sem chegar a resposta nenhuma, peça. Porque eu dou sabedoria sem repreensão, em abundância. E quando você fizer isso, verá como sua mente se organiza, seu coração se alinha e toda a sua vida começa a mudar. Número 13. Alegria indizível em mente renovada. Existe uma alegria que não se explica, só se experimenta. Ela não nasce do que você vê, nem depende do que você tem. É uma alegria que brota do mais profundo da sua alma, mesmo quando as circunstâncias externas não colaboram. 1 Pedro 1,8 a descreve como alegria indizível e gloriosa. Ou seja, uma alegria que não pode ser descrita com palavras humanas, mas que se sente com uma força sobrenatural quando sua mente foi transformada por Deus. Não é riso forçado, não é otimismo superficial. É uma celebração interna, estável, silenciosa e poderosa, que vem diretamente do céu. Quando Deus limpa sua mente, Ele também reprograma seu sistema emocional. Aquilo que antes te desanimava já não tem o mesmo poder. O que antes te tirava a paz, agora encontra resistência espiritual. Porque uma mente renovada muda sua percepção. Você já não vê a vida pelo medo, mas pela confiança. Já não está preso a pensamentos de derrota. Agora habita numa expectativa cheia de alegria sobre o que Deus está fazendo, mesmo que ainda não consiga ver. Essa alegria não depende de que tudo esteja bem.
Porque, na verdade, quase nunca tudo está perfeito. Mas quando Cristo habita em seus pensamentos, ele se torna a fonte contínua da sua alegria. Você pode atravessar tempestades e ainda assim permanecer alegre. Não porque você gosta da dor, mas porque sabe que não está só. Porque sabe que há propósito, porque confia no processo. E essa convicção, essa certeza interior, produz uma alegria que não se apaga. E o mais poderoso é que essa alegria não fica apenas por dentro. Ela se manifesta, ela se reflete, ela é visível. Uma mente renovada não só pensa diferente, ela também se vê diferente. Seus olhos brilham mais, seu sorriso é mais genuíno. Sua maneira de falar carrega mais esperança. Você não precisa fingir alegria. Ela já não é um esforço, ela é fruto. E esse fruto se torna testemunho, porque outros percebem algo diferente em você, algo que eles não conseguem explicar, mas que desperta curiosidade. E quando te perguntam por que você está tão em paz, tão sereno, tão alegre apesar de tudo, então você pode responder com segurança: não sou eu, é a alegria de Deus em mim. Essa alegria também protege. Ela funciona como um sistema imunológico espiritual. Porque quando a tristeza, o medo ou o desânimo tentam tocar sua mente, encontram uma barreira. Não porque a vida nunca dói, mas porque a alegria de Deus se torna seu escudo emocional. É um filtro que não permite que o negativo se instale. É uma força interior que te levanta quando tudo ao redor tenta te derrubar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E isso é literal. Quando você vive a partir dessa alegria, você se torna forte. E não se trata de andar pela vida em euforia constante. Trata-se de ter uma estabilidade interna tão profunda que nem mesmo os momentos difíceis conseguem te tirar da alegria. Eles podem te abalar, mas não te quebram. Porque a alegria divina não desaparece na prova, ela se refina. Torna-se mais autêntica, mais profunda, mais madura. É como o ouro que passa pelo fogo e sai mais puro. Assim também sua alegria se torna mais sólida quando você atravessa os processos com Deus no centro da sua mente. Essa alegria te ensina a valorizar o simples. Uma conversa, um nascer do sol, um momento de oração, uma música, um sorriso. Tudo se torna sagrado quando sua mente está renovada, porque você já não precisa de grandes estímulos para ser feliz. Você encontra beleza onde outros só veem rotina. Você agradece por aquilo que antes passava despercebido. E essa gratidão constante mantém a fonte da alegria fluindo sem parar. Pense nisso, assim como uma fonte brota do mais profundo da terra, essa alegria indizível nasce do mais profundo do seu espírito. O clima não a impede, a seca emocional não a esgota, porque ela não depende do mundo, está conectada à eternidade. É uma fonte que nunca se seca, porque está enraizada no caráter de Deus. E como Deus não muda, sua alegria também não muda. Hoje Deus te diz: deixe que eu limpe sua mente e você verá a tristeza ceder lugar à alegria. Verá que aquilo que antes te apagava já não tem o mesmo efeito. Porque quando sua mente é transformada pela minha palavra, seu coração começa a cantar, mesmo antes do milagre acontecer. Não espere que tudo se resolva para ser feliz. Permita que a alegria indizível ocupe o lugar que lhe pertence na sua mente. Porque quando essa alegria te governa, tudo na sua vida, absolutamente tudo, começa a mudar. Número 14. Testemunho de transformação. Quando Deus limpa sua mente, Ele não apenas transforma a sua maneira de pensar, Ele transforma toda a sua vida. A renovação mental que vem do Espírito Santo não é teórica nem simbólica. É real, visível, impactante. É como se alguém tivesse acendido a luz em um cômodo escuro. E isso se percebe nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas decisões. As pessoas ao seu redor sentem, porque quando Cristo faz novas todas as coisas, Ele começa por dentro, mas se manifesta por fora.
As pessoas que te conheceram antes da mudança se surpreendem. Você já não reage da mesma forma às provocações. O que antes te irritava, agora te acalma. Onde antes havia gritos, agora há respostas equilibradas. Onde antes o impulso te dominava, agora a sabedoria governa. E não porque você é perfeito, mas porque agora é Cristo quem reina na sua mente. Essa transformação mental é o primeiro grande testemunho de que você já não é o mesmo. Não é só algo que você diz, é algo que você vive. Seu modo de falar também muda. Você já não amaldiçoa com facilidade, já não usa suas palavras como armas, porque entende que aquilo que você fala nasce daquilo que você pensa. E se Deus limpou sua mente, então suas palavras agora refletem essa limpeza. Você já não reclama o dia inteiro, agora agradece mais. Suas conversas têm esperança, direção e muitas vezes curam. Porque uma mente renovada não apenas pensa diferente, ela abençoa com o que diz. E isso alcança sua casa. Porque quando Deus renova sua mente, seus relacionamentos familiares também passam por restauração. Você começa a olhar seus pais, filhos, irmãos ou cônjuge com outros olhos. O julgamento dá lugar à compaixão. A ferida antiga já não define sua atitude. Você perdoa, e ao perdoar, permite que a paz de Deus entre em dinâmicas que estavam em guerra há anos. Aquilo que parecia impossível de restaurar começa a sarar, porque sua mente limpa agora constrói, não destrói. O mais bonito é que você não precisa pregar com palavras rebuscadas. Sua transformação é a sua pregação. Sua mudança fala mais alto do que qualquer discurso. As pessoas percebem que algo aconteceu com você. E quando te perguntam o que foi, você simplesmente pode dizer: Cristo limpou minha mente, e isso mudou tudo. Esse testemunho, autêntico e sem enfeites, tem um poder tremendo, porque mostra que Deus continua transformando vidas hoje. Não na teoria, mas no cotidiano. E com a mente livre do lixo, você começa a enxergar o propósito de Deus com clareza. Aquilo que antes era confuso, agora faz sentido. Você percebe que muitas das suas atividades eram distrações disfarçadas. Então, você solta o que drenava seu espírito e se concentra no que edifica. Toma decisões com paz. Já não faz as coisas por pressão, mas por convicção. Porque uma mente limpa ouve melhor a voz de Deus. Essa liberdade mental também se traduz em maior produtividade. Você já não está tão cansado mentalmente. Tem mais energia porque não passa o dia inteiro lidando com pensamentos tóxicos. Consegue se concentrar melhor. Toma decisões mais acertadas. E as pessoas percebem, chefes, colegas, amigos, porque uma mente ordenada por Deus produz resultados visíveis. Você também desenvolve um discernimento especial. Consegue identificar o que antes te contaminava sem que você percebesse. Se afasta de ambientes, pessoas ou hábitos que antes tolerava, mas que agora você sabe que não contribuem para o seu crescimento, não por religiosidade, mas por liberdade. Porque você sabe que o que Deus te deu é valioso e você não está disposto a comprometer isso por nada. E você começa a doar mais, não só dinheiro. Doa seu tempo, sua atenção, seu amor, porque já não vive a partir da escassez mental. Você sabe que Deus provê, então pode soltar sem medo. E ao fazer isso, experimenta a alegria, uma alegria profunda, genuína, duradoura. Mesmo em momentos que antes te frustravam, agora você encontra motivos para agradecer. Sua transformação interior permite que você veja cada situação como uma oportunidade de crescer ou servir. E essa mudança não para em você, ela se expande. Como uma pedra que cai na água e gera ondas, seu testemunho começa a tocar vidas que você nem imagina. Você cura sem perceber, inspira sem falar. É um eco de esperança na vida de outras pessoas, porque o que Deus fez em você não foi só para você, foi também para mostrar que o poder dele continua agindo. Então hoje, se você sente que tudo está mudando de dentro para fora, não interrompa esse processo. Essa é a obra de Deus. E aquilo que ele começa, ele completa. Deixe que ele limpe sua mente. Deixe que ele transforme sua vida.
Porque essa mudança não é só para o seu bem, é para que sua história se torne um testemunho. E através de você, outros possam ver o que significa verdadeiramente ser uma nova criatura em Cristo. Número 15. Compromisso de vida limpa. Quando você decide caminhar com Deus, não basta apenas receber uma mente limpa, é preciso cuidar dela. Como um jardim recém-restaurado, sua mente precisa de manutenção constante para que o mato do mundo não volte a crescer. E esse cuidado começa com um compromisso, um pacto de vida limpa. Não por obrigação religiosa, mas por amor, por gratidão, por uma convicção profunda de que o que Deus fez em você vale a pena ser protegido. A confissão diária se torna sua principal ferramenta para manter esse estado de pureza mental. Assim como você escova os dentes todos os dias para evitar cáries, também precisa limpar sua mente dos pensamentos que podem ter se infiltrado sem que você perceba. Uma inveja disfarçada, um julgamento silencioso, um desejo incorreto. Confessar diante de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Porque quando você confessa, permanece livre. Não dá espaço para a culpa, nem permite que o erro crie raízes. Você se mantém leve, ágil, desperto. E parte desse compromisso também exige estabelecer limites. Não porque você é fraco, mas porque é valioso. Você protege sua mente como quem protege um tesouro. Decide que tipo de música ouve, que tipo de conversa permite, que tipo de conteúdo consome. Isso não é legalismo, é inteligência espiritual. É saber que tudo o que entra pelos seus olhos e ouvidos afeta a qualidade dos seus pensamentos. Se você não cuida do que permite entrar, não se surpreenda com o que começa a brotar. Mas quando você falha, porque vai falhar, Deus continua sendo fiel. Não se trata de perfeição, mas de relacionamento. A fidelidade dele é sua âncora. Se você cair em um pensamento errado, se permitir que algo tóxico entre, não permaneça no chão. Confesse de novo. Reafirme seu compromisso, porque ele nunca se cansa de te limpar. Sua graça não se esgota. Você não caminha sozinho, caminha sob uma promessa eterna de restauração contínua. E esse compromisso não precisa ser vivido na solidão. Compartilhe sua decisão com pessoas espirituais de confiança. Cerque-se de quem também deseja uma vida limpa. Preste contas. Ore com eles. Apoiem-se, porque o inimigo quer te isolar para sujar sua mente sem resistência. Mas quando você caminha em comunidade, seu compromisso se fortalece. Você tem intercessão, tem respaldo, tem testemunhas que te lembram quem você é quando você esquecer. Cada pensamento que você decide purificar é um ato de adoração. Sua vida limpa se torna uma oferta constante. Você não precisa estar num púlpito para agradar a Deus. Basta manter pensamentos santos em meio a um mundo contaminado. Essa pureza silenciosa, disciplinada e coerente é um louvor vivo que sobe como incenso à sua presença. E esse compromisso se fortalece ainda mais quando você equipa sua mente com a palavra. Memoriza versículos específicos que sabe que precisa. Se luta contra a ansiedade, se arma com "não andeis ansiosos por coisa alguma". Se enfrenta pensamentos de condenação, repete: "nenhuma condenação há". E quando esses pensamentos vêm atacar, você não apenas resiste, você contra-ataca com a verdade. Você desenvolve rotinas de oração que limpam sua mente antes de dormir. Em vez de se deitar cheio de preocupações, entrega seus pensamentos a Deus. Fala com Ele sobre o que sentiu, o que pensou, o que te inquietou. E nesse intercâmbio íntimo, Ele renova seu interior enquanto você descansa. Você se deita em paz, dorme com leveza e acorda com clareza. Você troca entretenimento tóxico por alimento espiritual. Não porque está proibido, mas porque você já não precisa disso. O que antes parecia interessante agora te entedia.
porque seu espírito mudou de apetite e você passa a gostar do que edifica, do que inspira, do que revela Deus. Seu compromisso se reflete até mesmo nas escolhas que faz para se distrair. E, acima de tudo, você desenvolve intimidade com o Espírito Santo. Ele se torna seu guia mental, te alerta quando um pensamento não convém, te inspira com novas ideias, te lembra promessas. É como ter um melhor amigo que não apenas te escuta, mas que te limpa por dentro sem que os outros percebam. Esse compromisso com uma vida limpa não é só para você. Está plantando sementes para gerações futuras. Seus filhos, seus netos, pessoas que você ainda nem conhece, herdarão uma atmosfera espiritual que você está cultivando hoje. Como um jardineiro que cuida do solo, mesmo sem ver a colheita, você está preparando um legado, um padrão de santidade que, pela graça de Deus, vai transcender o seu tempo e abençoar muito mais pessoas do que você imagina. Então, assuma o compromisso, não perfeito, mas firme, não por medo, mas por amor. Porque quando você decide manter sua mente limpa, está dizendo a Deus: o que tu fizeste em mim vale a pena ser protegido. E Ele, com alegria, caminhará contigo em cada passo desse pacto. Número 16. Vida abundante em mente renovada. Quando Cristo limpa sua mente, Ele não apenas apaga o passado. Ele prepara um solo fértil para uma vida completamente nova. E não qualquer vida. Não uma vida apenas suficiente. Ele veio para te dar vida em abundância. Mas essa abundância não começa com o que você possui. Começa com a forma como você pensa. A renovação da mente é o limiar por onde entra tudo o que Deus quer derramar sobre você. Quando sua mente se alinha com a vontade dele, a vida começa a fluir de uma maneira que o mundo não consegue explicar. A abundância de Cristo se manifesta primeiro por dentro. Você começa a sentir uma paz profunda que não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está no controle. Sua alegria já não depende das circunstâncias, mas da presença constante do Espírito Santo dentro de você. Você vive com esperança, não como uma emoção ocasional, mas como um fundamento diário. E o amor que brota de você não vem de esforço humano, mas de uma fonte inesgotável que foi ativada quando você permitiu que Ele transformasse sua mente. Uma mente renovada se torna um ímã para bênçãos que você nem imaginava poder receber. Quando você deixa de pensar em escassez, o favor de Deus começa a fluir. Portas que estiveram fechadas por anos se abrem. Relacionamentos saudáveis começam a te cercar. Recursos inesperados chegam, sem manipulação, sem ansiedade, porque agora seus pensamentos estão sincronizados com os pensamentos do céu, e isso sempre provoca movimento sobrenatural na terra. E não apenas portas se abrem, você também recebe sabedoria para caminhar por elas. Suas decisões mudam. Com a mente limpa, você já não escolhe a partir da insegurança ou do medo. Você escolhe caminhos que produzem frutos. Cultiva amizades que te edificam. Investe tempo, talentos e recursos em coisas que multiplicam o bem. Suas escolhas criam ciclos de bênção. O que você semeia com intenção divina, você colhe com abundância celestial. A abundância também se manifesta no propósito. Você já não vive no modo automático. Cada dia tem direção. Cada atividade, por mais simples que seja, se enche de propósito eterno. Você acorda sabendo que sua vida tem peso no reino. Seus passos têm intenção, sua voz tem autoridade, e sua existência se torna um instrumento específico para cumprir um plano que só você pode executar, porque foi escrito por Deus especialmente para você. E essa abundância não fica apenas em você. Uma mente renovada entende que não foi limpa para acumular, mas para compartilhar. O que você recebe, você reparte. O que aprende, você ensina. O que te transforma, você multiplica. Sua vida se torna um canal de bênção. Você não precisa de palco ou microfone.
sua atitude, sua paz, sua esperança, sua generosidade silenciosa são pregações vivas que impactam quem te rodeia. Mesmo em meio aos desafios, você descobre uma abundância inesperada, abundância de resistência. O que antes te derrubaria, agora você enfrenta com firmeza. As provações não desaparecem, mas já não te consomem. Sua mente renovada interpreta a dor de outra forma, como oportunidade de testemunho, como processo de crescimento, como cenário para que a glória de Deus se manifeste. E com essa mentalidade, novas conexões surgem. Deus te conecta com pessoas que também passaram por renovação. Você passa a se cercar de almas que edificam, não que drenam, de amigos que oram contigo, não que te puxam para trás. Forma-se uma comunidade de abundância emocional, espiritual e relacional que sustenta sua caminhada e alimenta sua fé. Até no cotidiano, você descobre algo mais: abundância de presença. As tarefas simples, os momentos comuns, se enchem de Deus. Cozinhar, trabalhar, caminhar, tudo se torna oportunidade de adoração. Porque quando sua mente é renovada, já não existe separação entre o espiritual e o natural. Tudo vira solo sagrado, onde o céu toca a terra. E tudo isso forma um ecossistema de abundância. Sua mente renovada é como uma árvore frondosa. Dá fruto em toda estação, oferece sombra aos cansados, purifica o ar ao seu redor, embeleza o cenário apenas por existir. A sabedoria flui, a paz contagia, a fé se fortalece, a alegria se derrama. E você se torna um reflexo visível do que Deus pode fazer quando uma pessoa decide deixar que Ele limpe sua mente por completo. Então, se você se pergunta o que acontece quando Deus transforma sua mente, a resposta é simples e poderosa. Tudo muda, de dentro para fora. Porque a vida abundante não começa na sua conta bancária, nem nos seus feitos ou nos seus títulos. Ela começa quando sua mente se submete ao toque daquele que disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." E essa promessa continua viva hoje, para você, aqui, agora. Agora você já sabe. Quando Deus limpa sua mente, Ele não apenas remove pensamentos, Ele arranca raízes. Ele não vem reorganizar o velho, vem estabelecer o novo. Aquilo que antes te prendia no invisível, a culpa, o medo, a dúvida, o rancor, a ansiedade, hoje pode ser completamente desativado pela sua presença. Ele não quer que você continue vivendo com tempestades internas enquanto sorri por fora. Ele quer que você experimente uma liberdade mental real, profunda, estável e duradoura. Não uma emoção passageira, mas uma transformação que te acompanhe todos os dias, que se perceba na sua forma de pensar, de falar, de decidir, de amar, de viver. Deus está levantando em você uma mente alinhada ao céu. E é a partir dessa nova mentalidade que a sua história será reescrita. Você já não pensa mais a partir da derrota, mas da vitória. Já não decide mais a partir da ferida, mas da cura. Aquilo que parecia impossível de mudar dentro de você, agora está sendo renovado pela verdade eterna daquele que te desenhou. E o melhor é que isso não termina aqui. Está apenas começando. Porque toda vez que você entrega um pensamento a Deus, Ele te devolve uma direção. Toda vez que você solta o controle, Ele deposita paz. Toda vez que você permite que Ele entre, Ele transforma tudo. Então não saia do mesmo jeito. Não desligue essa palavra como se fosse apenas mais uma. Tome posse dela. Caminhe com ela. Declare com firmeza e com fé neste exato momento: Senhor, a partir de hoje minha mente é tua. Guarda-a, limpa-a e transforma-a com a tua palavra. Que os meus pensamentos reflitam a tua verdade e que a minha vida seja um testemunho do teu poder. E se esta palavra tocou o seu interior, compartilhe. Porque há milhares que precisam dessa limpeza mental divina. E você pode ser a ponte. Porque quando Deus limpa sua mente, tudo muda. E essa transformação já começou em você.